Irmãos, quero pedir para vocês abrirem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em dois textos do Evangelho de Mateus. Evangelho escrito por Mateus. O primeiro no capítulo 26 e o segundo bem pertinho, no capítulo 28. Então, nas boas novas, que é o Evangelho escrito por Mateus, apóstolo do Senhor. Capítulo 26, versículos do 26 ao 29. E na sequência, o capítulo 28, versículo 19. O 26, versículo 26 diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. E o capítulo 28, versículo 19, que diz: E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a vida cristã, ela é uma experiência de fé. A vida cristã é uma experiência de fé. Fé com recompensas no presente e garantias no futuro. Repito, a vida cristã é uma experiência de fé com recompensas no presente e garantias para o futuro. Começa através de uma obra sobrenatural realizada pela imerecida graça de Deus no coração e na vida de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus aplica a obra redentora de Cristo, obra esta que ele executou lá na cruz, aos muitos que estão espiritualmente mortos, porque a palavra de Deus diz que antes de crer em Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele então, Deus, regenera, ou seja, faz parar a obra de degeneração, de desregramento espiritual nos que estão no curso da vida, levando esse indivíduo a arrepender-se do seu pecado e a exercitar a fé no Senhor Jesus Cristo. E isso se chama salvação, que é uma obra da graça e do Espírito de Deus na vida do indivíduo. E como consequência deste evento sobrenatural, com frequência, os chamados novos convertidos indagam o que acontece agora após nascermos de novo, após a nossa conversão e iniciarmos nessa vida cristã, uma vez que Deus nos salvou. A vida cristã, ela começa, conforme já dito, pela ação de Deus, pela ação da soberania do Senhor nosso Deus, que nos chama ao arrependimento. E dessa maneira, o que é que acontece? O que é que prossegue? Como se prossegue? Ela deve ser continuada da mesma maneira, ou seja, dependendo da graça de Deus. Isto não significa que não existe qualquer atividade da parte do crente. Pelo contrário, a palavra de Deus afirma que os salvos foram criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Isso está registrado em Efésios, capítulo 2, versículo 10. E ainda prossegue: e desenvolvei a vossa salvação
com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. No entanto, para sustentar esse desenvolvimento, o Senhor provê para o crente os chamados meios de graça. Meios de graça. E o que é que significam, ou o que significa essa expressão, meios de graça? Se formos para um dos dicionários mais populares do mundo, o chamado, no caso do significado das palavras, o dicionário em língua portuguesa chamado Aurélio, ele define a palavra meio como um recurso empregado para alcançar um objetivo. Como consequência, os meios de quê? De graça. O que é graça? Nós aprendemos que é favor imerecido. E aí, um determinado escritor, palestrante, pastor, chamado agora, cadê o nome dele? Fugiu. Eu ouvi na palestra dele, ele disse outro dia, é favor imerecido, feito por quem não tinha a obrigação de fazer. John Piper, pastor John Piper, feito por quem não tinha obrigação de fazer. E dessa maneira, irmãos, então é um meio para que essa graça chegue até nós. Então existem meios para que essa graça chegue até nós, ok? De maneira, irmãos, que os documentos da Assembleia de Westminster, quem está estudando aí o discipulado, estudou, terminou, está agora na outra turma, sabe do que a gente está falando, e todos os irmãos deveriam saber, se não sabem, procurem saber, tá certo? Define a expressão meios de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua graça os benefícios de sua mediação, ou seja, da morte, do seu sacrifício lá na cruz. Ilustrando isso, podemos pensar num singelo exemplo. Pense na tubulação que traz água até sua residência. Todo aquele esquema de água, sai lá do ramal da rua até a sua residência, até a sua caixa d'água, vai sair ali na torneira. A tubulação em si, ela não é nada se não tiver água, não é verdade? A tubulação em si, ela não é nada, ela não é especial em si mesma, porém, tendo água, ela é essencial, ela é o canal pelo qual flui a água que vai atender às nossas necessidades, a água que refresca, a água que traz vida. E o mesmo acontece com os meios da graça, ou os meios de graça. Em si mesmo, eles não possuem nada de especial, mas são os instrumentos, ou os canais pelos quais fluem as bênçãos divinas, a graça divina, que vão trazer vida e refrigério para a minha e a sua alma. E através dos meios de graças, Deus concede força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras coisas necessárias à nossa vida cristã, à caminhada cristã. E há dois tipos de meios de graça: os meios de graças particulares e os meios de graça públicos. E quais são eles? Os particulares são a leitura da palavra de Deus, aquela que nós precisamos executar diariamente, a nossa oração particular, aquela oração só nós, entre nós, só nós e Deus, e a meditação. A meditação, isso não é coisa de esotérico? Não. Meditação, sim. A meditação, deixa eu tentar exemplificar. Se você simplesmente se alimentasse e não tivesse o processo de digestão, o alimento serviria para alguma coisa? Então, o que é que ocorre? Nós lemos a palavra de Deus e precisamos fazer a digestão dela. Meditar nos
princípios que ela está trazendo para nós. Então, esse é o meditar, é aplicar estes princípios na nossa vida, ler, compreender no seu contexto histórico, entender ela gramaticalmente, está ali, às vezes a gente quer ler ali um capítulo inteiro, se der ótimo, 2, 3 capítulos naquele plano de leitura anual da Bíblia, eu achei ele bem interessante, mas é importante também que você pegue então alguns desse texto que você leu, desse textão aí, 1, 2, 3 capítulos, e medite naquilo dali, ou pegue um apanhado ali, de tudo que você leu, comece a meditar nas lições que aquilo dali pode trazer para a nossa vida. Como eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Eu estou vivenciando essa situação, como é que eu posso relacionar isso aqui? Então isso é fruto da meditação, e isso é um meio de graça particular, a leitura, a oração e a meditação. Mas existem os chamados meios de graça público. E quais são eles? Nós estamos praticando agora, a reunião pública de adoração, o culto comunitário. Então nós estamos aqui também sendo abençoados e recebendo graça do Senhor sobre as nossas vidas. As ordenanças do Evangelho. Quais são as ordenanças do Evangelho? Os sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. De forma que são as ordenanças dadas por Cristo para que a gente possa também receber graça, receber bênção por meio deles. A comunhão entre os irmãos é um outro meio de graça. Quando nós estamos aqui juntos, acolhendo um ao outro, isso é graça de Deus sendo ministrada na nossa vida. São os irmãos uns aos outros sendo canais de bênçãos para as outras pessoas, para os outros irmãos. Quando termina o culto, que a gente fica naquele bate-papo gostoso, quando é possível, ali a comunhão é meio de graça. Quando estamos lá na reunião de casais, meio de graça. Quando estamos na reunião de oração, meio de graça. Quando estamos em qualquer estudo bíblico, meio de graça. Quando estamos exercendo a comunhão, é meio de graça. Estamos no almoço comunitário, meio de graça. Estamos num churrasco, meio de graça. Quando estamos ali, junto com os irmãos. Quando estamos numa feijoada, que se deve ser feita, meio de graça, estamos ali em comunhão. Está certo, irmãos? E além disso, um outro meio de graça é a oração coletiva. É quando a igreja está reunida em oração. Quando ela está num culto de oração, numa reunião de oração, que ela está ali sendo edificada mutuamente, os irmãos estão sendo edificados e também intercedendo por outros. Isso também é meio de graça. Desta forma, os meios de graça da igreja, também chamados de ordenanças bíblicas, são atividades estabelecidas por Cristo para sua igreja, que Deus usa para distribuir mais bênçãos espirituais aos cristãos. E focando no meio de graça público, ou nos meios de graça público, denominado de ordenanças, ou seja, os sacramentos, nós temos, conforme já dito e repito, e foram os textos que nós lemos hoje aqui, o de Mateus 26 e Mateus 28, o batismo e a Santa Ceia. E por que eu estou falando disso? Porque hoje nós teremos os dois. Todos os domingos, o primeiro domingo de cada mês, temos um que é o sacramento, mas hoje teremos batismo e Santa Ceia. De forma que, pouco antes da sua morte, Jesus instituiu a ceia, mas a gente vai trabalhar só um pouquinho a questão da ceia e do batismo, a gente vai deixar para tecer algumas informações no momento apropriado. Jesus instituiu a ceia como um memorial de sua paixão e morte, em nosso favor. Portanto, nos ateremos apenas a este sacramento. E o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é a Páscoa do judeu, que foi quando ela foi instituída. Quando celebramos a Páscoa,
há um costume, né, no Ocidente, de celebrar a Páscoa ali entre os meses final de fevereiro, março até abril. Mas a nossa Páscoa ela é celebrada todo domingo, todo domingo que participamos da ceia, tá certo? Nossa Páscoa ela é celebrada. E qual é a origem da Santa Ceia? Qual é a origem da Páscoa? Foi lá da 10ª praga do Egito, quando a 10ª praga dizia que todos os primogênitos da terra do Egito seriam mortos. E o Senhor disse: olha, agora para vocês, os israelitas, para que possam ter o livramento, é necessário que vocês matem um cordeiro perfeito. Olha, está apontando para quem esse cordeiro perfeito? Cristo, o cordeiro perfeito de Deus. O sangue do cordeiro vai ser colocado nos umbrais das portas, nas vigas das portas, e quando o anjo da morte passar, vai prover o livramento de todos que estiverem nessa casa, de todos os primogênitos. E assim ocorreu. E depois, anualmente, quando o povo saiu do Egito, celebrava o quê? A Páscoa, o livramento, o pechá, a passagem do anjo sobre a casa, ou seja, o livramento. E daí deriva dessa expressão hebraica o nome Páscoa, que é celebrado até hoje. E Jesus chegou e disse, quando se tratava que eles estavam celebrando a Páscoa, que ele partiu o pão, partiu a ceia e disse: agora vocês vão celebrar isso, não em alusão à saída do Egito, mas em memória de mim, em memória do que eu estou fazendo no lugar de vocês, ou fazendo por vocês. De maneira, irmãos, que quando participamos da ceia, somos tomados por emoções distintas. Tristeza, pois Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E alegria, pois Ele venceu a morte, ressuscitou e vem nos buscar em breve, para estar para sempre com Ele. E também o sentimento de gratidão pelo perdão recebido, que vai redundar em alegria também. Então esse é o sentido de nós celebrarmos a Páscoa. E qual o significado de cada elemento? O pão partido simboliza o corpo de Cristo que foi ferido em nosso favor. O vinho, no caso o suco de uva, simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz em nosso favor. Qual o propósito da Santa Ceia? Comunhão com os irmãos e com Deus. Comemoração, relembrança do sacrifício de Cristo lá na cruz. E proclamação, anunciação, ou seja, anunciando a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua volta. Ou seja, a Santa Ceia, ela também proclama o Evangelho, ela proclama o que Cristo fez ali na cruz, ela vai declarar parte da história da humanidade. O que mais, irmãos? E quem pode participar da ceia do Senhor? Quem participa da ceia do Senhor? Todo aquele que foi salvo por Cristo Jesus, que já tornou pública a sua fé nele, através do batismo, e que está em plena comunhão com sua igreja. Então, esse é o que pode participar da ceia do Senhor, conforme a instrução de 1 Coríntios 11, 28 e 29, que nós já lemos aqui hoje também. E quando participo da Santa Ceia, eu devo me lembrar de quê? Primeiro, que Cristo afirma seu amor por mim, pois eu fui convidado para participar da sua mesa, eu fui participado para ser objeto da sua morte, de receber os benefícios do seu sacrifício. E Cristo, então, quando eu participo da ceia, eu passo a compreender que Cristo me amou. Segundo, que Cristo afirma que todas as bênçãos conquistadas por Ele, ou seja, as bênçãos da salvação, estão reservadas para mim, pois eu me assento à mesa como membro de sua eterna família. Quando a gente olha para o texto de 1 Coríntios que fala de discernir o corpo, é entender, discernir, entendimento, de que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu faço parte do corpo de Cristo. E também, quando eu participo da ceia,
eu afirmo minha fé em Cristo, reconhecendo, ou eu reafirmo a minha fé em Cristo, reconhecendo que preciso dele, e nele confio, pois somente pelo seu corpo ferido lá na cruz, pelo seu sangue derramado, eu posso ser salvo, e não é por mim mesmo, não são as minhas obras que vão me salvar. Nós não somos salvos por causa das obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então já sou salvo, não preciso fazer boas obras. Para a salvação, não. Mas já que você é um salvo, faça a caridade, faça as boas obras, para demonstrar a sua fé com as suas obras. Esse é o princípio que a Bíblia nos ensina. E assim, temos tanto o batismo como a ceia do Senhor, são testemunhos de mistérios espirituais, mostrados através de símbolos. Eles ilustram os benefícios conquistados em nosso favor por Cristo, lá na cruz do Calvário. O batismo, ele é um ato único, assim como a nossa justificação. A ceia do Senhor, ela deve ser repetida por toda a vida, assim como a nossa santificação, que deve ser buscada diariamente, até que Cristo volte. Batismo é um ato único, como a salvação é um ato único. Mas a Santa Ceia é um meio de graça, que deve ser repetido sempre que oportuno, como também é o processo de santificação. Diante de tudo isso, cabe algumas perguntas. E essa pergunta é necessário que respondamos com sinceridade. Eu não quero que você vá responder aqui de forma audível, mas responda para si mesmo. Eu estou vivendo com fé na morte de Jesus Cristo? Eu tenho fé, eu sei que Cristo morreu de fato por mim lá na cruz do Calvário? Eu vivo diariamente pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo? Ou seja, a obra dele, ela está sendo aplicada na minha vida? É Jesus realmente o alimento da minha alma, ou estou procurando me satisfazer em outras coisas? Sou eu um dos seus? E sou eu um com os seus? Eu sou mesmo filho de Deus? Eu fui adotado em Cristo Jesus? Eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu tenho certeza disso, e eu sou um corpo com os demais. Eu estou em harmonia, minha vida é digna da comunhão com os outros crentes, ou estou precisando ainda consertar algumas coisas? Permanece a minha aliança com Deus vivo, ou seja, eu tenho esse relacionamento pessoal com Deus, eu estou comprometido, atento ao compromisso que eu firmei quando fui batizado. Sempre que tem a profissão de fé e batismo, é uma oportunidade para a gente lembrar dos compromissos que fizemos um dia, quando fomos batizados, ou quando fizemos a nossa profissão de fé. Portanto, na hora que eu estiver fazendo as perguntas aqui para os irmãos, preste bem atenção nelas, porque um dia vocês já fizeram esse compromisso, aqueles que foram batizados. Teremos também o batismo infantil, e será uma oportunidade para nós pais refletirmos sobre as promessas, os compromissos que firmamos quando batizamos as nossas crianças. Uma outra pergunta: se eu não conheço a Jesus Cristo, como posso me lembrar dele? Como é que eu posso ter esse compromisso com Cristo? Como é que eu posso ter a minha vida transformada? Essas perguntas, a resposta é individual. Um comentarista chamado Philip Henry, ele diz o seguinte, que o crente, quando for participar da Santa Ceia, ele deve fazer 3 perguntas. O que é que eu sou? O que é que eu tenho feito? E o que é que eu desejo? O que é que eu sou? Ele responde: você deve ser filho de Deus, salvo pelo sangue de Jesus, lavado pelo seu sangue. Você é.
A segunda pergunta: o que é que eu tenho feito? Minhas mãos estão limpas ou manchadas? Meu coração está limpo ou borrado pelo pecado? Sujo pelo pecado? Se tiver, confesse mais uma vez esse pecado diante de Deus. Procure não praticá-lo. E o que é que eu desejo? Quais são os meus sonhos, desejos, visões que eu almejo na causa de Jesus Cristo? Eu almejo um dia estar com Ele para todo sempre? De estar vivendo a eternidade com Ele? São essas perguntas que devem nos levar a refletir. De maneira, irmãos, que cada um de nós possa participar do segundo sacramento, que é a ceia, daqui a instantes, entendendo que é um meio de graça, junto com todos esses outros, os privativos e os públicos que nós mencionamos aqui nesta noite, e que nós possamos nos apropriar desses meios de graça para ter a nossa fé edificada e continuarmos nessa peregrinação aqui neste mundo, sendo fiéis ao Senhor até o dia que Cristo voltar. Em o nome de Jesus. Amém.